bem-vindo ao Poder 360 Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto e nessa edição os entrevistados são André Calegari, advogado de Joesley Batista, e Eugênio Pacelli, advogado de Wesley Batista. No próximo dia 17 de junho, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar o pedido de rescisão da delação premiada de Joesley e Wesley Batista. Essa delação é uma das mais importantes que foi feita nos 7 anos em que existe a lei da delação premiada. Eu começo perguntando, portanto, os efeitos da decisão do Supremo vão muito além da vida de Joesley e Wesley Batista. Eu começo perguntando, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu recentemente que Joesley e Wesley podem voltar a trabalhar em suas empresas. Eles já voltaram? Bom, é um prazer estar falando ao 360, ao Poder 360. Paulo, uma satisfação estar com você e com meu colega de defesa, Eugênio Pacelli. Eu acho que a decisão foi acertada, embora já pudesse ter tomado há mais tempo. Por quê? Eram cautelares alternativas à pena de prisão, que foram reestabelecidas aos colaboradores. Num primeiro momento, algumas já tinham sido revogadas pela Justiça e ainda restava essa. Eles vão voltar paulatinamente, não podem exercer por força da leniência ainda nas empresas de capital aberto, como é o caso da JBS e da Pilgrim's Prime nos Estados Unidos, mas isso é uma decisão agora dos colaboradores e também das empresas, que implementaram fortes medidas de compliance e na medida que junto com o diretor de compliance da empresa e mais os órgãos diretivos vão tomar essa decisão. Por enquanto, eles estão se dedicando aos projetos sociais das empresas. Perfeito. Doutor Eugênio? Boa tarde a todos. André, prazer revê-lo. Olha, na próxima pergunta você começa comigo, porque essa o André respondeu tudo. Tá certo. Não tem nada a acrescentar. Perfeito. Bom, o STF vai julgar no próximo dia 17, como a gente disse, a rescisão o pedido de rescisão da delação premiada. Esse pedido de rescisão foi tomado pelo Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, no momento em que ele estava muito pressionado pela imprensa e pelo mundo político, né? Os senhores poderiam explicar o que levou o Rodrigo Janot a fazer esse pedido de rescisão? É muito difícil alguém se colocar na posição do outro, né? O exame que nós podemos fazer é o exame de viabilidade da pretensão da PGR e o exame de qualidade dos fundamentos que trouxeram a PGR com esse processo. O nosso exame é altamente crítico, porque demonstra claramente que a PGR não tinha motivo nenhum, jamais teve. A nossa defesa, por exemplo, entende que o que houve da parte do Dr. Rodrigo Janot foi um arrependimento tardio em relação aos benefícios então concedidos. Mas esses benefícios foram concedidos por ele livremente, espontaneamente, sem interferência de qualquer pessoa. E é bom ressaltar que, mais recentemente, o Rodrigo Janot, já fora da PGR, reafirmou que faria o acordo mais uma vez. Portanto, a gente não pode simplesmente dizer que os benefícios eram muitos, esquecendo que o contexto da colaboração é o maior já visto na história do Brasil. Portanto, os benefícios que se concedem numa colaboração premiada estão diretamente ligados à qualidade e à quantidade de informações que os colaboradores apresentam. Assim, respondendo a sua pergunta de modo mais direto, eu só posso entender que Janot pretendeu a rescisão unicamente porque se viu pressionado, como você levantou no começo da sua pergunta. Ele se viu pressionado pela mídia, ele não estava acostumado a sofrer pressões e sempre ouvia os aplausos de todos. Quando ele se viu na berlinda em razão desses benefícios, críticas feitas por quem não conhece o fato concretamente, ele então, depois daquela gravação fatídica de uma conversa etilizada, ele entendeu que aquilo seria uma motivação suficiente para poder romper o acordo que fizeram. Eu complementaria, se me permite, Paulo. Eu também não posso me colocar na posição, mas tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, que houve uma precipitação e um arrependimento. Uma precipitação
porque, no meu ponto de vista, o ex-PGR foi afoito. Tá? Ao invés de ter um cuidado necessário e uma boa apuração dos fatos, partiu logo para uma premissa ofensiva. Talvez premido, como eu disse o colega Pacelli, muito pela mídia e pelo impacto que isso causou, e também pelo próprio meio político dos delatados que tinham uma forte oposição ao acordo que foi feito. Mas tenho certeza que hoje ele não agiria dessa maneira, tendo em vista que se arrependeu e disse isso publicamente, em não uma entrevista, mas em várias entrevistas que foram concedidas ao largo desse tempo. Então, nós temos certeza de que tudo que foi feito corretamente, e o próprio ex-PGR também deve ter essa certeza, tanto que a expressou, né, quando indagado pelos vários meios de comunicação que o perguntaram, fizeram essas perguntas para ele, se manteria, como bem disse o colega Pacelli, hoje ele disse que faria o mesmo acordo. Esses benefícios que foram concedidos, como os senhores mencionaram, foram percebidos como exageradamente generosos. A defesa não teme que o Supremo reduza os benefícios agora no julgamento? Pacelli, bom, vou começar. Nós não tememos porque a colaboração ela visa o interesse público. Tá? E o que acontece? O Supremo vai sopesar isso. Primeiro, nossos colaboradores não estavam presos, não estavam sendo investigados, não eram denunciados em nenhum processo criminal. Eles foram lá espontaneamente, a ideia de colaborar partiu dele, ao contrário das demais colaborações, onde os colaboradores ou bem estavam sob medidas cautelares ou bem estavam presos. Tá? Nossos colaboradores têm a iniciativa de buscarem a PGR, de apresentar provas cabais e irrefutáveis, tá? Onde eles não partem de depoimentos, eles partem de provas para depoimentos. Então, eles entregam uma série de documentos, entregam gravações, que são provas cabais do que eles iriam entregar, e, portanto, sopesando isso com o interesse público, que é o que deve ser levado em conta num acordo de colaboração premiada, o PGR avaliou, inclusive, a participação dos colaboradores em ação controlada, que os colocava em risco, não só a eles, mas as suas famílias, e sopesando o interesse público, o desvelamento de atividades e organizações criminosas, tá? O destino de valores, tá? A origem e os destinatários, tudo isso foi sopesado e, portanto, eles mereciam sim o prêmio máximo. Tanto é verdade que a lei, embora alterada, continua mantendo essa possibilidade. E a própria orientação conjunta do Ministério Público Federal, tá, de 2018, prevê que quando o interesse público for relevante, deve-se dar o prêmio máximo. Portanto, nós temos confiança que não houve exagero e que o prêmio foi merecido, por todas essas circunstâncias. Bem, na verdade, eu confio plenamente no Supremo. Confio que o Supremo é a Suprema Corte brasileira e tem responsabilidade e maturidade suficiente para lidar com um acordo de colaboração dessa grandeza. Eu não acredito e não posso acreditar, minimamente que seja, que haja a possibilidade de o Supremo rever os benefícios, porque não foi o Supremo quem fez a proposta de acordo. O acordo de colaboração é feito entre o Ministério Público ou a Polícia e as partes colaboradoras. Ao Supremo Tribunal Federal cabe um exame de legalidade deste acordo. O Supremo já disse que o acordo é legal. Portanto, nós não podemos acreditar, passa longe da minha percepção, uma decisão judicial que afronte não só a vontade das partes daquele momento, depois de reconhecer que não houve infração nenhuma, como certamente irá acontecer, ela não pode fazer um juízo apenas de proporcionalidade entre o que poderia ter sido feito naquele tempo e não foi feito. Então, ao Supremo cabe dizer, tem razão a PGR? Não tem razão. Então, não cabe moderar ou modelar as soluções de modo que melhor acomodem as expectativas de julgamento. Para entender como tramitou o processo, como é que foi a instrução, o andamento do processo no Supremo? E o que a defesa acrescentou nesses anos todos ao processo? Na verdade, a instrução foi bastante clara e foi bastante proveitosa. Ela é rica em consequências. Por quê? Porque ela prova por A, B, C, D, até Z, que o pedido é absoluta e radicalmente improcedente, porque todas as testemunhas
Eu vou fazer uma exceção, e depois o doutor André explica melhor essa exceção, se for o caso, mas todas as testemunhas, sobretudo todos os membros do Ministério Público Federal que acompanharam a PGR durante o acordo das tratativas, foram unânimes em dizer que não houve qualquer interferência do ex-procurador nas tratativas. Todos foram unânimes em dizer que houve manifestação livre da vontade da PGR em firmar aquele acordo. Então não houve nenhum vício de consentimento. A única testemunha que fez uma observação que não poderia ser entendida como confirmação daquilo que eu estou dizendo é uma testemunha sócia do escritório do TRW, no qual, evidentemente, defendendo os interesses corporativos daquela instituição, daquele escritório, ela fez objeções na sua avaliação interna sobre o que teria causado essa ruptura. Nós demonstramos a mais não poder por todas as provas possíveis, mensagens, e-mails e testemunhos, que jamais houve um fato imputado atribuído na peça inicial da PGR. Eu reputo, assim como o colega Pacelli, extremamente importante e esclarecedora a instrução. E aqui vai um elogio nosso, né, Pacelli, que nós lutamos muito, porque, Paulo, não há procedimento para rescisão. Tá? E nós, que estamos desde o começo, no caso, na defesa dos irmãos Batista, postulamos ao ministro Fachin, e aqui nós elogiamos a postura do ministro, que num processo democrático de partes, no Estado democrático de direito, abriu a possibilidade de uma instrução com contraditório perante um juiz instrutor. E isso foi extremamente importante, respondendo a tua pergunta, porque, como bem disse o colega Pacelli, foi não só esclarecedora, como fez terra arrasada da teoria da PGR. Por quê? Os próprios colegas do ex-procurador Marcelo Miller foram taxativos quando indagados pelo juiz instrutor de que não houve qualquer participação de Marcelo Miller na influência da celebração do acordo de colaboração premiada, que eles tinham conhecimento que Marcelo Miller avisou através das redes de que participaria do escritório Trem de Rossi Watanabe no processo de leniência e, portanto, não do de colaboração, e que mais? Que nenhum deles viu qualquer possibilidade de auxílio aos irmãos Batista ou a qualquer membro do grupo JF no acordo de colaboração. Então, essa prova é irrefutável, foi feita perante um juiz instrutor com a participação da PGR, isso é muito importante, a PGR os questionou e a instrução demonstra tudo isso, ou seja, que a PGR restou sem provas. Aquilo que ela alegava que poderia ter acontecido foi dito pelos próprios colegas do então procurador Marcelo Miller, que não existiu. Portanto, foi muito importante a instrução. Como os senhores mencionaram, o relator é o ministro Edson Fachin, que já atendeu alguns pedidos dos senhores na instrução. Que apelo os senhores, a defesa, fará ao ministro Fachin no julgamento? Bem, na verdade, eu que mantenha o benefício, vou começar então. Ele mantenha o benefício, os colaboradores, inclusive o da não denúncia, mantendo um acordo na realidade. Quando ele foi relator, por ocasião da questão de ordem 7074, que decidiu a possibilidade de o relator homologar sozinho os acordos de colaboração premiada, o próprio ministro Fachin reconhece que, uma vez homologado o acordo e que, cumpridas as condições ali previstas, o acordo deve ser mantido. Quase como uma espécie que aquela homologação faz coisa julgada e dá direito à concessão dos prêmios. Veja bem, nós temos certeza que, da nossa parte, os colaboradores cumpriram tudo o que foi acordado, até porque existia um pré-contrato negociado, onde todas as provas previamente foram entregues. Então nós pedimos ao ministro Fachin que se faça justiça nesse caso, e nós acreditamos nisso, que o ministro Fachin, como um bom civilista que é, manterá o acordo de colaboração premiada, não cedendo a anseios políticos ou populistas de outras partes que politicamente possam estar envolvidas nesse acordo, mas que siga corretamente a Lei 12.850, que prevê, na realidade, segurança jurídica aos colaboradores. E é isso que nós queremos, que o Instituto permaneça vigente e não seja um instituto natimorto, porque não se empreste segurança jurídica àqueles que confiaram no Estado. Paulo, eu vou lembrar Cazuza, e
mudar um pouco o tom, no sentido de que para que usar tanta educação? Na verdade, a defesa nem precisa fazer apelo nenhum, porque o ministro Fachin já acolheu lá atrás, ao início de tudo, a processualização deste pedido. O significado disso é enorme, na medida em que, quando você institui um processo, você exige que haja um pedido inicial, uma causa de pedir, uma instrução, umas alegações finais, interrogatório de todos e assim a decisão final. Ao fazer essa processualização, o ministro Fachin determinou o seguinte, que as regras do devido processo legal sejam cumpridas. E eu já começo por dizer, então, que o Ministério Público, a PGR, em alegações finais, violou radical e completamente todos os princípios processuais cabíveis, a começar da exigência de correlação entre o pedido e a causa de pedir. O que a gente vai insistir junto ao Supremo Tribunal Federal, primeiro que nós não temos receio de nenhuma das causas de pedir, ambas são, ou as três, são totalmente improcedentes, mas a gente vai iniciar o pedido dizendo, se isso daqui é um processo, e é processo porque Vossa Excelência, o ministro Fachin assim determinou, é preciso que se veja que a PGR mudou completamente o seu pedido, perdão, não o pedido, mudou completamente a sua causa de pedir, esquecendo-se agora de qualquer ilicitude penal que fosse atribuída a Marcelo Miller, e esse era o fundamento inicial. O que saiu na imprensa, o que foi a causa de todo o barulho, foi que Marcelo Miller teria praticado crime, e crime grave de corrupção. Ora, como o Tribunal Regional Federal já botou uma pá de cá em cima desse assunto, dizendo que crime nenhum houve, a PGR, então, ao invés de cumprir a sua missão constitucional, de zelar pela aplicação da lei penal, pela aplicação da lei e do direito, ela deveria ter concordado com a extinção desse processo. Mas não, insistiu na sua posição de ruptura e assim passou a modificar o seu fundamento inicial para questionar uma boa-fé que, na verdade, se há deste, deve ser atribuída a ela e não aos colaboradores. A PGR acusa os seus clientes de terem omitido fatos, informações que eram conhecidas e que deveriam ter sido, segundo a PGR, relatados, revelados na época da delação. Como a defesa responde a essas acusações? Bom, nós temos fatos distintos aqui, né? A causa de pedir em relação a Joesley, e vamos nos centrar na causa de pedir, como bem disse o professor Pacelli aqui, que escreve sobre o processo penal. O pedido deve estar vinculado ao que a defesa vai responder à PGR. E o pedido inicial da PGR em relação a Joesley Batista eram dois. Suposta omissão em relação a Marcelo Miller e suposta omissão na entrega de um anexo de Ciro Nogueira. Quanto a Marcelo Miller, está muito claro que virou pó esse pedido e não restou nada. Primeiro, houve um depoimento no inquérito policial 002/98, presidido por um excelente delegado de Polícia Federal, onde inquiriu todos os membros da PGR que participaram do acordo. Todos taxativamente disseram que não houve a participação de Marcelo Miller. Segundo, esse procedimento depois foi judicializado por ordem do ministro Edson Fachin, onde, num processo de partes contraditório com ampla defesa, novamente esses procuradores são ouvidos e taxativamente esclarecem. O senhor Pelela, principalmente, que foi um dos membros efetivos que participou do acordo de colaboração, de que não houve a participação de Marcelo Miller. Mas, se não bastasse isso, vem um órgão colegiado, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e diz que sequer o fato narrado de suposta corrupção de Joesley Batista em relação a Marcelo Miller não tipifica a existência do crime. Ou seja, aquilo que foi descrito pelo Ministério Público Federal não importaria numa ilicitude penal. E o que os colaboradores tinham que narrar eram fatos ilícitos penais. E aqui, como o tribunal não enxergou qualquer ilicitude penal, não cabia ao colaborador enxergá-lo. Isso em relação a Marcelo Miller fulminado. Em relação a Ciro Nogueira, tampouco existe qualquer omissão. Por quê? Existia uma primeira leva de anexos que foram entregues, que eram dos fatos maiores.
E assim foi acertado com a PGR. E acertado o período de prorrogação de entrega, a pedido dos colaboradores, com a anuência da PGR e também do ministro Edson Fachin. E 61 dias antes do prazo acordado, o anexo complementar número 7, relativo a Ciro Nogueira, foi entregue descrevendo o fato. Então não há omissão. Os fatos foram entregues, os fatos foram esclarecidos, a PGR tinha ciência deles e não há nada aqui que se omitir. Portanto, a PGR perdeu a causa de pedir. Logo, não há mais qualquer omissão imputada aos colaboradores. Como bem disse o colega Pacelli, numa missão de honradez e reconhecimento, o caminho natural agora seria o arquivamento desse processo. Eu tenho um pouco a acrescentar a isso, mas é importante que se faça uma reflexão. A Lei 12.850, ela veio para cuidar da repressão e desbaratamento de organizações criminosas. As defesas dos colaboradores sequer usaram profundamente o argumento que eu vou trazer agora, mas poderiam fazê-lo, que é o seguinte: o dever de narrar fatos penais somente faria sentido no âmbito de um acordo de colaboração se ele se referisse a uma determinada organização criminosa, ou mais, a várias organizações criminosas. E a PGR não identifica a existência de uma organização criminosa em que houvesse a participação de Marcelo Miller junto com os colaboradores. Então nunca houve essa imputação, pelo menos no pedido de arquivamento, no pedido de rescisão. Então o que eu tenho a acrescentar nisso é: jamais houve omissão porque não se tinha fato penal a ser narrado. Nada que envolvia Marcelo Miller tratava de matéria penal. Não bastasse isso, os colaboradores não são advogados. Essa é uma questão técnica. Somente um profissional da advocacia do direito pode dizer se esse é um fato que deve ser narrado, porque esse é um fato que constitui infração penal. A PGR não é oráculo. Não só ela pode avaliar se uma conduta é criminosa ou não. Todos os advogados penais, criminalistas dos colaboradores disseram que aquele fato não constituía nenhuma infração penal. Do mesmo modo que assim decidiu agora o Tribunal Regional Federal, para além de qualquer dúvida. Voltando um pouquinho a esse caso do senador Ciro Nogueira, houve uma gravação aparentemente inadvertida de Joesley Batista e Ricardo Saldi, que trabalhava com o grupo, em que ele diz, na época, que se esse trecho aqui fosse revelado, seria muito, muito importante e tal, enfim. Como é que os senhores veem isso? Isso especificamente, acho, o Dr. André Calegari, que é o defensor de Joesley Batista. Não, veja, quando essa gravação foi feita, sequer havia ainda o acordo de colaboração firmado perante o Supremo Tribunal Federal, homologado perante o Supremo Tribunal Federal e assinado com a PGR. De qualquer sorte, não houve qualquer proteção, porque se houvesse proteção a Ciro Nogueira, nós não teríamos o primeiro anexo, que seria um dos grandes partidos políticos, onde se narra o mais. E aqui Ciro Nogueira já estava delatado nessa primeira leva. Isso foi uma orientação da própria PGR, de trazer primeiro os fatos mais importantes. E veja, a PGR imprimiu uma velocidade jamais vista, e os colaboradores alegavam isso. Olha, não há tempo para nós relatarmos todos os anexos nessa velocidade que se está imprimindo. De qualquer sorte, foi estabelecido entre colaboradores e equipe da PGR, de que então os fatos de maior importância seriam entregues primeiro, e em anexos complementares seriam entregues os fatos de só menos importância ou que não diziam respeito a organizações criminosas. Tanto é verdade que dentro do prazo, ou seja, 61 dias antes de findar o prazo, o anexo de Ciro Nogueira foi entregue com a descrição do fato ali que deveria ser narrado. Portanto, não há qualquer omissão. E não se venha dizer que foi porque o áudio vazou, ou porque a Polícia Federal poderia descobrir, porque isso foi entregue junto à Procuradoria-Geral da República, a uma Procuradora da República que o recebeu das mãos de um advogado do próprio grupo JBS, onde ainda estava no prazo e eles foram previamente avisados dos fatos que estariam ali gravados no áudio.
essas informações que foram fornecidas sobre o senador Ciro Nogueira, qual foi o resultado disso? Há um inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, como em todos os fatos que foram entregues pelos colaboradores, nós temos inquéritos instaurados. E se nós não tivermos inquéritos instaurados, isso é bom que seja dito, não é culpa do colaborador. O colaborador, ele narra os fatos, entrega as provas, e aqui todas foram entregues, porque essa é uma das melhores colaborações que nós temos no Brasil. Diferentemente de outras, aqui nós partimos das provas para as narrativas, diferentemente das outras. Os colaboradores vão lá, narram alguns fatos e depois carecem de provas. Aqui nós temos os dados de corroboração. E se nós não tivermos alguma investigação, não é por inércia do colaborador, ou é por inércia da PGR, que tardou a fazer a distribuição dos anexos para a própria Polícia Federal, ou porque às vezes os meios de investigação ainda estão demorando para darem início aos fatos esses narrados pelos colaboradores. Mas os colaboradores sempre seguiram, desde o princípio até agora, tudo que foi indicado pela PGR. Portanto, não acho que instalarem qualquer omissão. No caso, tem algo a mais a ser dito, que é o seguinte: a natureza ilícita dos fatos, constantes dos anexos, foram pré-aprovadas. Ou seja, a PGR já havia aprovado como fato relevante tudo aquilo que os colaboradores apresentaram. E os colaboradores, nos termos de pré-acordo de colaboração, eles não só apresentaram os anexos, como também já indicaram toda a produção probatória. Então a gente não pode exigir que o colaborador faça a investigação por si mesmo. Eu tenho que dar um exemplo pessoal que é dramático e eloquente do que eu estou dizendo. Nós tivemos, a defesa de Wesley teve que fazer cópias do anexo de número 21, segundo me recordo, porque a PGR não havia sequer encaminhado o anexo à Procuradoria da República de Fortaleza. E havia fatos envolvendo autoridades daquela região em que a Procuradoria não se moveu para instaurar um inquérito. Nós tivemos que montar um dossiê, levar no Procurador da República de lá, encaminhar para o delegado para que as coisas andassem. Ou seja, o dever do colaborador, primeiro, é narrar o fato e ter a aprovação de sua ilicitude. Isso foi feito. Apresentar o que ele tinha de prova, também foi aprovado. E ele efetivamente apresentaram as provas que diziam ter. Nada de omissão. Absolutamente nada. No caso da acusação de insider trading, há uma ação correndo na Justiça de São Paulo. Como está esse processo em que ele pode influenciar, eventualmente, a decisão do STF na avaliação dos senhores? Eu acredito que esse processo não pode ter qualquer consequência, sequer no julgamento. Embora ele tenha sido causa de pedido em relação ao Wesley e não em relação a Joesley, é importante dizer isso, ele na verdade, ele se reporta à descrição feita lá em São Paulo pelo Ministério Público de primeira instância. Essas acusações de insider trading, elas têm uma premissa, elas partem de uma premissa jamais demonstrada. Muito pelo contrário, se há alguma prova, é em sentido contrário. A premissa é a seguinte: como eles poderiam fazer operações no mercado de capitais sem saber exatamente a data em que haveria a divulgação dessa colaboração? Melhor, a divulgação da homologação dessa colaboração. Porque se o fato é mesmo relevante para o mercado de capitais, admitindo-se em tese que seja, é óbvio que é preciso que eles tivessem uma vantagem apenas se conhecessem efetivamente a data que seria revelado. Porque no dia seguinte, as consequências anunciadas como consequências de uma informação insider já teriam sido atingidos os beneficiários dela, não é? Então, no dia 2 foi assinado esse acordo e encaminhado para a relatoria do ministro Fachin. De lá até o dia que foi divulgado, foi homologado e depois divulgado, os colaboradores não tinham o menor controle sobre, primeiro, se seria homologado ou não, e segundo, quando seria divulgada essa homologação. Então, é muito arriscado, é muita ousadia dizer que os colaboradores sabiam e, por isso, montaram operações de dólar, prevendo o aumento do dólar. Isso chega a ser, na verdade, uma grande mentira, sobretudo na denúncia que tem em São Paulo,
quando o Ministério Público disse que eles teriam lucrado, eles, JBS, teriam lucrado 100 milhões de reais com o aumento de variação de dólar. Isso é uma mentira completa, porque essa era uma perspectiva adotada pela CVM, e quando esse rapaz foi depor em juízo, ele confessou que era uma apreciação subjetiva dele, que dizia que potencialmente poderia haver esse ganho. Potencialmente. Concretamente, quando os contratos do dólar foram liquidados, o resultado financeiro foi de 9 milhões, irrisório, absolutamente irrisório, não para a população brasileira ou nem para a sociedade brasileira, mas irrisório para o montante de dólar que havia sido montado como posição de rede da JBS. Então, esse processo de insider, sabe como chamava a operação policial que resultou nessa denúncia? Eu não consigo lembrar. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Vejam bem, o lapso deve-se à minha idade. Mas é emblemático do que eu quero dizer. Acerto de contas é o nome da operação. Acerto de contas de quem com quem. Isso eu preciso explicar. Talvez quem quem bolou esse nome deveria dizer assim, é um acerto de contas, talvez de um delatado, ou de alguns delatados, contra delatores, porque não faz sentido nenhum poder público acertar contas com ninguém, não é? Então, se tiver que acertar contas, é preciso que ele tenha um material em si. Isso começou com uma informação de jornalistas e com informações constantes de uma apreensão ilegal de telefone celular. Mas isso tudo é matéria para mais adiante e não dá para a gente resolver ou responder tudo aqui. Eu vou deixar a resposta só com o Eugênio Pacelli, porque eu não trabalho no Insider na defesa do Joesley. Perfeito. A defesa estaria disposta a fazer um novo acordo com a PGR? Tem alguma negociação nesse sentido? Não, um novo acordo, você tem que ter cuidado com essa palavra. Né? Nós sempre tivemos dispostos a conversar com a PGR. Tanto é verdade que em todas as gestões nós postulamos, e o Pacelli esteve comigo em várias ocasiões, logo quando assumiu a ex-PGR, a doutora Raquel Doge, nós postulamos que ela nos recebesse. Ela nunca teve essa consideração de nos receber pessoalmente, sempre colocou a equipe para nos receber, e nós queríamos uma única coisa. O nosso pedido conciliatório era no sentido de que os colaboradores fossem ouvidos pela equipe, e principalmente pela PGR, pelo Procurador-Geral, à época pela Procuradora-Geral da República, para que esclarecesse os fatos. Enfim, esse é o nosso pleito, e continua sendo. Nós estamos dispostos a uma conciliação. O que significa? Sentarmos à mesa, junto com a equipe da PGR, e esclarecermos. Nós não temos fatos ilícitos a relatar. Tá? Todos os fatos foram devidamente esclarecidos, todos os fatos são devidamente comprovados, e claro, é bem melhor nós chegarmos a um acordo. O acordo sempre é o melhor negócio numa situação, tá, de justiça negociada. Mas esse acordo não significa em repactuação do acordo. Significa em conciliação. E essa conciliação significa em ouvir os colaboradores para que eles possam esclarecer o que aconteceu de fato, se a PGR tem alguma dúvida em relação a esses fatos pontuados em seu pedido, e eu tenho certeza, como o doutor Eugênio Pacelli tem, que uma vez ouvidos os colaboradores, não restará qualquer dúvida que a melhor solução conciliatória seria o pedido de arquivamento. Em relação ao acordo, eu subscrevo, acompanho o relator, eu só tenho um acréscimo, é dizer que nós sempre estivemos abertos à possibilidade de conversas sobre eventuais ajustes, mas apenas eventuais ajustes. Por quê? Porque os colaboradores não deram causa nenhuma ao pedido de rescisão. Esse pedido de rescisão, ele extrapola em todos os níveis possíveis qualquer argumentação jurídica. Nós já demonstramos que nós jamais houve comissão e jamais houve fato criminoso, e, portanto, um ajuste de colaboração é aceitável, mas é preciso que se saiba que um dos lados da mesa está em posição de vantagem. Vantagem que é a instrução ocorrida na PEC 7003, que é amplamente favorável aos colaboradores. Se a sociedade brasileira tivesse conhecimento de tudo que se passa, de tudo que passou nesse processo, eu tenho certeza que as expectativas seriam completamente diferentes do que aquelas que são noticiadas no dia a dia da mídia geral.
Num eventual ajuste, o que poderia ser acrescentado pelos colaboradores? Eu acredito que acrescentado não poderia ser esclarecido algum ponto, né, Pacelli? De acréscimo, porque veja bem, uma repactuação implica em reescrever um novo anexo. Nós não temos nada para aditar no acordo, porque todos os fatos da nossa foram esclarecidos, ou bem pela instrução perante o juiz instrutor determinado pelo ministro Edson Fachin, ou bem por decisões de tribunais superiores que respaldam a nossa tese. Então, um ajuste que poderia ser feito é um mero esclarecimento adicional em algum ponto obscuro que a PGR tenha dúvidas, mas nunca em falar em reescrever anexo ou repactuar, porque nós não temos ilícitos que possam ser narrados pelos colaboradores. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem deixado transparecer que considera insuficientes as penas aplicadas aos irmãos Batista. Ele gostaria de multas um pouco maiores e que eles cumprissem entre 2 e 3 anos em regime fechado. Como a defesa responde a essas possibilidades? Não há possibilidade de cumprimento de pena. Primeiro, porque nós temos um óbice legal. A lei... Falando primeiro por óbice legal, porque nós não aceitaríamos cumprir pena. Nós só poderíamos cumprir pena, na realidade, se nós admitíssemos um fato ilicitamente praticado. E nós estamos dizendo que todos os nossos anexos entregues correspondem integralmente aos fatos narrados pelos colaboradores. Não há qualquer fato que tenha sido omitido das autoridades brasileiras. Portanto, não haveria como nós aceitarmos um cumprimento de pena. Segundo, a própria lei veda, na realidade, já havia uma discussão no Supremo entre alguns ministros sobre a possibilidade de se cumprir pena sem processo. Nós não temos nenhum processo contra os colaboradores com sentença transitada em julgado, que propiciasse o início de cumprimento de pena. Então não é possível, não é viável qualquer acordo onde se inicie ou se pactue um cumprimento de pena por 2 motivos. Primeiro, os colaboradores não aceitarão cumprir pena de fatos que eles narraram integralmente. Nós teríamos que ter um ilícito novo, um novo anexo, uma nova ilicitude, uma omissão que não teria sido narrada. Isso não existe. Segundo lugar, a própria lei veda o início de cumprimento ou penas antecipadas. Recentemente, para que a gente tenha uma ideia, a ministra Rosa Weber, se não me falha a memória, devolveu um acordo à PGR, onde a PGR propôs o início de cumprimento de pena a um colaborador num regime ainda não previsto na lei penal e que se antecipava a uma sentença penal condenatória. Então não existe essa possibilidade. Uma eventual alteração na multa até se poderia pensar, mas lembre-se bem, os colaboradores pagaram a maior multa pessoal da história do acordo de colaboração, individualmente falando, e a maior multa do planeta, falando no acordo de leniência, que chega perto de, hoje corrigido, a 11 bilhões de reais. Bem, eu iria por outro lado, claro que faço minhas palavras do André, mas eu iria por outro lado, que me parece o mais importante de tudo. Se o PGR Aras não está satisfeito com os benefícios ajustados, o que isso revela? Revela apenas que ele não concordou com o acordo que foi feito com o seu colega. É apenas isso. O que nós estamos falando é exatamente isso. Nós abrimos esse programa respondendo que esse pedido de rescisão, na verdade, é um arrependimento tardio. Arrependimento porque talvez a pressão, provavelmente a pressão de mídia, enfim, de canais de redes, questionando o benefício, é que fez com que Janot tivesse trazido esse processo de rescisão. E agora, quando a gente ouve essa pergunta, atribuindo a Aras uma insatisfação com a pena ajustada, é isso mesmo que se trata esse pedido de rescisão. É inconformidade com o benefício ajustado. Ora, mas a gente não pode rescindir um contrato porque eu me arrependi do que eu concedi a ele. Esse não é um motivo contratual de ruptura, jamais. É preciso ver que as condições daquele momento, as circunstâncias que ladeavam as tratativas para firmar o acordo de colaboração, elas encaminhavam o quê? O maior número de informações de infrações penais
relevantes e atingindo um número imenso de autoridades. É este peso das informações e dos anexos que justificou o maior benefício. É uma questão de proporcionalidade. Você tem aqui um grau máximo de colaboração e um grau máximo de benefícios. Aos olhos do Janot, não contestado por nenhum de seus membros da força-tarefa, tudo aquilo equivalia. A quantidade e a qualidade das informações eram relevantes ao ponto dos benefícios máximos. Agora, o PGR se sentir desconfortável com esses benefícios significa apenas arrependimento. Eu quero voltar atrás. Não significa que tenhamos uma infração contratual. Essa é a verdade. Essa é a verdade nesse caso. Não há nenhuma infração contratual. Há arrependimento e uma tentativa absolutamente frustrada de rever aquilo que depois se achou mal feito. Os colaboradores fizeram aquilo que tinham que fazer, ajustaram o seu contrato e cumpriram os seus deveres. Espero que o Estado faça o mesmo. A colaboração resultou em dezenas de processos pelo país. A PGR alega que, em caso de rescisão, as provas não vão ser anuladas. Como a defesa avalia essa tese? Depende. Tá? Depende da decisão do Supremo Tribunal Federal. A PGR é muito segura, mas sabe que pode perder todas as provas também. Por quê? Depende do fundamento jurídico. Se o Supremo Tribunal Federal, tá, ao julgar esse pedido de rescisão, tá, analisar que houve vício na formação do acordo, tá, e anular o acordo de colaboração premiada, as provas, sim, tá, não terão mais serventia, porque são consideradas provas ilícitas, diante do vício da formação do próprio acordo. Tá? Então, a PGR não tem essa segurança jurídica que ela diz ter. Portanto, não é bem assim esse julgamento. Evidentemente que, no teor da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dependendo de como seja o acordo, ou seja, os fundamentos jurídicos do acordo, pode ser que nem a PGR fique com as provas e nem elas possam ser utilizadas em desfavor dos colaboradores. Ou pode ser que, dependendo da decisão, é bem verdade, os colaboradores possam perder os prêmios, tá, e a PGR possa ficar com as provas. Mas, Paulo, é importante, nós temos um caso aí que está sob apreciação na segunda turma e não findou o julgamento ainda, que houve justamente o contrário. O julgamento não está terminado, mas há uma proposta de voto onde o Ministério Público perde as provas e os colaboradores permanecem com as sanções premiais pactuadas, porque chegou à conclusão que foi o próprio Ministério Público Federal que deu aso, tá, à ruptura do contrato. E olha, nós estamos muito próximos a isso, porque na realidade aqui nós temos segurança e certeza de que da nossa parte tudo foi cumprido. Então, essa afirmativa aí da PGR, no meu ponto de vista jurídico, não é tão segura quanto parece. Eu acho que mais do que insegura ou não segura, ela é constrangedora. Porque, na verdade, a PGR quer o melhor dos dois mundos. Não é? Ela quer o seguinte: tudo que vocês me deram, ok, muito obrigado. E tudo que eu lhes prometi, eu retiro tudo. Quer dizer, esse não é um comportamento de uma parte contratual. Eu fui membro do Ministério Público durante 21 anos. E tenho muita honra e um orgulho imenso dessa instituição que é o Ministério Público Federal, das mais relevantes do Brasil. E tenho lá grandes amigos e grandes afetos. Mas é insustentável esse comportamento. Esse comportamento não é uma atitude de custos legis, é uma atitude de parte. E de parte que não respeita pacto. Porque, na verdade, quando você quer aproveitar todas as provas e tirar todos os benefícios, você sequer considera a possibilidade de que isso se traduza em uma grande violação ao direito, uma grande injustiça. Quer dizer, me parece inaceitável dialogar nesse nível. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Agora, vamos... Por que a PGR está dizendo exatamente isso? Por que ela quer validar as provas? Porque ela sabe muitíssimo bem a quem interessa a anulação do acordo. Ela sabe muitíssimo bem. Há um monte de gente torcendo para que esse acordo seja anulado e as provas anuladas também, como só ia acontecer em casos de vícios de nulidade absoluta. Mas a PGR, então, já sustenta que a anulação de todas as provas causaria um grande dano ao interesse público. É evidente que causaria. Só que o que nós estamos dizendo, o que a PGR está sustentando em alegações finais, é exatamente a violação do interesse público.
quando ela sustenta uma causa de rescisão não mais pelo crime de Marcelo Miller, mas como uma violação ao princípio da boa-fé, ela quer, na verdade, jogar por terra todo o acordo e se esquecendo que as consequências serão nefastas ao interesse público. Todos os delatados querem exatamente isso, a nulidade absoluta do acordo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Resta saber se a PGR vai levar essa ideia e até onde. Bom, se tem tanta gente com esse interesse assim, como o senhor está mencionando, e obviamente essa avaliação não é uma novidade, como vocês veem a possibilidade de pressão política na decisão que vier a ser tomada pelo Supremo? Nós acreditamos, eu e o Pacelli advoga há mais tempo, até foi procurador da República também, e atuante perante o Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos, se nós não confiarmos na nossa Suprema Corte, em quem nós confiaremos? Nós temos certeza absoluta que o Supremo não vai se deixar levar por pressões políticas, por opiniões de grupos políticos de A, B ou C, ou de outros partidos políticos. Aqui, nós temos certeza que juridicamente foi produzida uma colaboração homologada pela Suprema Corte, discutida pelos 11 ministros naquele tempo, com algumas divergências, mas que não se deixaram influenciar naquele tempo e não se deixarão influenciar agora. Nós temos que acreditar na justiça, eu acho que esse é o papel de todo cidadão brasileiro, em confiar na Suprema Corte. Nós temos certeza que o Supremo analisará esse caso tão somente sob o aspecto jurídico e formal que ele envolve. Eu não tenho o menor receio em afirmar que o Supremo atingiu um grau de maturidade institucional e de independência e de coragem, por que não dizê-lo, de coragem, que não se pode pôr em dúvida a autonomia de vontade, a autonomia de intelecto. Eu não tenho qualquer receio quanto a eventuais pressões sobre os ministros do Supremo Corte. Nenhum receio. Exemplo disso, mais eloquente impossível, é a conduta do Supremo em relação ao inquérito das fake news. Não é? O Supremo está mostrando que ele sabe se defender, e numa hora em que a democracia está em risco, está sendo atacada, é preciso que as instituições realmente se defendam, indo para além até do direito ordinário. Né? É preciso que se recorra até a uma principiologia constitucional de maior alcance para que as instituições não sofram esses abalos. Portanto, eu confio plenamente na Suprema Corte e tenho certeza que de lá sairá um resultado, um julgamento estritamente jurídico. E por isso estamos convencidos da improcedência desse pedido de decisão. Como os senhores mencionaram, a decisão do Supremo pode ser, obviamente, o desejo de vocês é que seja por recusar a anulação, por recusar a rescisão, mas pode ter várias decisões diferentes. Numa dessas possibilidades de rescisão, as provas poderiam ser usadas contra os seus clientes? Essa é uma questão que não está ainda posta. É o primeiro pedido de rescisão, eu não sei se o Pacelli concorda aqui, é o primeiro pedido de rescisão onde o Pleno do Supremo Tribunal vai se manifestar. Tá? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque vai depender muito dos fundamentos jurídicos da decisão. Agora, se nós acreditarmos em que o Supremo tomará essa decisão jurídica, nós estaríamos, em primeiro lugar, rasgando a Lei 2.850. Segundo, colocando por terra a segurança jurídica nos acordos de colaboração premiada. Seria mutatis mutandis como o colaborador, ou o inquilino, o comprador de uma casa, comprar um apartamento à casa, continuar pagando as prestações e ainda assim, mesmo pagando e sendo adimplente, ele ter o bem penhorado. Ou seja, se ele retira tudo e ele segue pagando. Mutatis mutandis é isso, porque os colaboradores, nesse meio tempo, seguiram adimplindo o seu contrato, seguiram colaborando com a Justiça. Agora, essa decisão do Supremo tem que levar em conta todos esses aspectos jurídicos. Vamos com uma certa prudência pelo seguinte: uma decisão judicial que determine o aproveitamento das provas será uma decisão que afirma a validade do acordo. Isso é muito importante. Se o Supremo disser, olha, essas provas serão aproveitadas contra todos, inclusive contra os colaboradores,
significa que o Supremo está dizendo, esse acordo é válido. Nós não acreditamos que o Supremo vai chegar ao ponto de, se ele julgar válido o acordo, rescindi-lo pelos motivos declarados no pedido da PGR. E isso talvez tenha umas cores jurídicas um pouco mais expressivas e confunda aquele que não esteja acompanhando e não saiba o direito, mas eu vou tentar dizer de um modo mais claro. Quando o Supremo disser o seguinte, essas provas são válidas, está dizendo, o acordo é válido. Então, o que eu posso decidir contrariamente aos colaboradores? Eu vou determinar a ruptura, que é a palavra utilizada pela PGR, rescisão do acordo. Mas, para isso, o Supremo vai ter que dizer que teria havido motivo, descumprimento contratual da parte do Supremo. E nós já vimos que não houve. Por quê? Porque não houve omissão de fato ilícito penal nenhum. 2, se um fato, Marcelo Miller, efetivamente se prestar alguma consequência em favor do pedido de rescisão, não será no campo da validade. Perdão, não será no campo da rescisão ou do descumprimento. Será no campo da validade. Portanto, me parece totalmente incompatível o aproveitamento de prova contra os colaboradores, se não num cenário de anulação completa do acordo. Ok? Ou seja, talvez eu tenha me expressado o contrário. Eu quero dizer o contrário. O Supremo só pode dar pela validade da prova se ele declarar que o acordo é válido e poderia ser rescindido por descumprimento. Mas o que nós estamos vendo é que, nas alegações finais, o que a PGR fez foi o contrário dessa alegação. A PGR se contradisse. A PGR disse que, na verdade, o defeito que existiria seria congênito ao acordo. É por isso que eu quero dizer o seguinte, ou o Supremo considera o pedido inicial tal como foi feito, é o que ele deve fazer, e a solução vai ser sempre a improcedência, ou ele cogita de avaliar o pedido de alegações finais em que dá pela invalidade do acordo. E essa invalidade vai representar e significar a anulação de todas as provas. Então, não há possibilidade de validação de provas com as consequências requeridas pela PGR. Nesses 3 anos, a situação de Joesley e Wesley Batista ficou numa espécie de limbo. Quer dizer, o acordo está em vigor, mas não foi homologado pelo Supremo. Os colaboradores sabem que podem perder os benefícios que lhes foram concedidos. Qual foi a estratégia jurídica adotada nesse período? Os colaboradores optaram por um caminho sem volta. Quando eles firmaram o acordo de colaboração, eles emprestaram um dever de lealdade ao Estado. A recíproca pode não ser verdadeira, mas por parte dos colaboradores, tanto Joesley quanto Wesley, prestaram inúmeros depoimentos. Nós temos mais de 50 inquéritos policiais instaurados, tá? Vários documentos fornecidos. Nós, semanalmente, tá, recebemos solicitação das autoridades policiais, de autoridades públicas que requerem documentos e nós as remetemos. Ou seja, é um paradoxo até aqui, porque nesses 3 anos, embora a PGR afirme, muitas vezes, que ela rescindiu unilateralmente o acordo, ela siga pedindo que os colaboradores prestem depoimento, dos quais ela participa. Participa fazendo perguntas, participa requerendo provas, ou seja, a PGR tem que se decidir. Ela os quer ao seu lado como colaboradores, como gente que está ao lado do Estado, colaborando e prestando um efetivo serviço à justiça brasileira, ou ela não os quer. Porque nós não podemos ter, de um lado, a presteza da colaboração e a serventia ao Estado, e de outro, uma postura, na realidade, da PGR, que não os quer mais como colaboradores. Então, para nós, nunca houve limbo jurídico. Nós sempre seguimos na postura efetiva de colaboração. Inclusive, veja bem, Paulo, mesmo preso com pedido formulado pelo ex-PGR Janot, Joesley Batista seguiu colaborando, mesmo comunicado da decisão de rescisão unilateral. Nunca deixou um dia de prestar depoimento e de colaborar com a justiça. Essa é a postura de quem dignamente firma um acordo do Estado, tem lealdade e boa-fé. Se comprometeu a um compromisso e vai com ele até o final. Risco de decisão contrária ao seu interesse existe em qualquer demanda, em qualquer processo judicial. Mas nós partimos da premissa de que nós estaríamos nos encaminhando a um julgamento
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E se a gente não confiar realmente na Suprema Corte, é melhor a gente desistir e não haveria nada a se fazer. Então nós confiamos mesmo no Supremo Tribunal Federal e acreditamos que, cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres contratuais, o Supremo se veria, na contingência não digo, mas se veria em condições de analisar qualquer possibilidade de proposta de rescisão do acordo. Isso nos coloca numa posição muito favorável, porque se houver aquela possibilidade aventada por você, será possível que o Supremo valide as provas contra os próprios colaboradores em situação, em uma hipótese de diluição de benefícios? Enfim, você sugeriu a possibilidade de uma rescisão parcial, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, nessa perspectiva, nós não teríamos nenhuma rescisão parcial. Por quê? Porque nós cumprimos todas as nossas obrigações. Não foram cumpridas parcialmente. Nós cumprimos tudo que tinha que fazer. As omissões, nós não acreditamos, eu não posso nem sugerir que se acontecer o reconhecimento de uma omissão, sabe por quê? Me desculpe, Paulo, mas é porque é uma coisa tão absurda, esse pedido de rescisão é tão absurdo que eu não vou avançar por uma hipótese que não cabe na minha concepção do direito. Caminhando para o final da nossa entrevista, a delação premiada foi uma ferramenta muito usada nos últimos anos, mas em 2019 foram homologadas só 2 delações no STF. Por que os senhores acham que isso aconteceu? Por que foi dessa forma? Talvez por um dos motivos que nós estejamos enfrentando agora mesmo. Ou seja, nós estamos vendo que o Estado não está sendo leal com os colaboradores. E esse julgamento pode emprestar segurança jurídica ao Instituto e firmá-lo como um instrumento e uma ferramenta a ser utilizada no futuro, onde os colaboradores e futuros colaboradores possam confiar, ou nós vamos verificar as consequências jurídicas disso tudo num futuro próximo que está se avizinhando, que não é possível confiar no Estado, porque, como bem disse o colega Pacelli, por um arrependimento de qualquer dos membros do Ministério Público, seja no primeiro grau, seja a nível dos tribunais federais, seja na própria PGR, se arrependa e a segurança jurídica vá por água abaixo. Então, provavelmente, os colaboradores querem ter a certeza de que possam firmar acordos onde, de ambas as partes, haverá o seu cumprimento. Do lado do Estado, emprestando segurança jurídica, mas a orientação conjunta 2018 do Ministério Público diz que o Ministério Público deve defender o acordo de colaboração e os colaboradores. Fato esse que nunca foi feito pela PGR. Então, se nós queremos dar segurança, validade e continuidade ao uso desse instrumento jurídico, é um dever do Estado que se empreste essa segurança e que o próprio Estado lute para que o Instituto não morra, ou seja, não seja um natimorto com essa decisão do Supremo. Então, acho que talvez poucos acordos tenham sido firmados e aguardamos o julgamento desse Linden Case, onde entrará para a história e nós decidiremos se queremos seguir com o Instituto, onde podemos confiar no Estado, ou não podemos mais e esse Instituto morrerá. Isso tudo é muito importante, mas eu quero fazer uma distinção aqui que é muito importante, é muito relevante, até como ex-membro do Ministério Público. Uma coisa é a culpa do Ministério Público, a PGR, e especificamente do Procurador-Geral atual, que está comandando a PGR e, portanto, ele decide sobre acordos de colaboração. Outra coisa diferente são os outros níveis do Ministério Público Federal. E aí nós temos o Ministério Público de primeira instância e de segunda instância e subprocuradores que atuam junto ao STJ. Eu não posso dizer que o resultado na primeira instância e na segunda seja o mesmo da PGR. Eu estou vendo que o Ministério Público Federal de primeiro grau ainda se movimenta com desenvoltura em relação às políticas criminais de colaboração e agora do acordo de não persecução penal, que é fundamental para o processo penal brasileiro. Eu acho que o Ministério Público Federal merece toda a nossa confiança nesse momento novo do processo penal brasileiro e eu confio plenamente em que o Ministério Público vai cumprir o seu papel de protagonista na persecução penal nos próximos tempos. Agora, tem razão o André, quando diz que a diminuição de acordos no âmbito da PGR pode significar, sim, aquele efeito dominó de um problema levantado em relação a um acordo firmado pela própria PGR.
Se um acordo firmado pela PGR, anunciado naquela época, o maior acordo do Brasil, se esse está em risco, eu não sei se colaboradores vão se animar a fazer um acordo junto à PGR com esses riscos de intervenções ou pressões externas modificarem ou determinarem o arrependimento quanto eventual benefício concedido. A nossa entrevista chega ao fim. Muito obrigado aos advogados André Calegari e Eugênio Pacelli. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Aproveito para dizer que você pode clicar no sininho do lado aí da tela lateral para ficar sabendo de todas as atrações, receber as notificações de todas as atrações que nós temos aqui no Poder 360. Obrigado e até a próxima.